Eu queria que os irmãos abrissem Isaías 38. Isaías 38. Isaías 38, a partir do 1, ele diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Esta palavra fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei de Judá. E por volta mais ou menos de 715 e 686 antes de Cristo. Algumas contas e alguns cálculos dão uma diferençazinha aí, mas ele aparece em vários outros textos, como em Reis, em 2 Crônicas e no próprio Isaías. Ele era filho do rei Acás, e ao contrário do seu pai, ele se destacou por ter uma fidelidade ao Senhor, por ser um dos reis mais fiéis a Deus, em meio a uma época no qual muitas pessoas se desviavam. Não sei se há uma semelhança aos dias de hoje, mas era justamente isso aqui, a época, que o contexto da época era essa. Ezequias ele tinha mais ou menos 25 anos, e ele reinou 29 anos, o reino de Judá. E como eu falei, ele se destacou pela sua fidelidade em uma época de muita idolatria também. Ele teve alguns feitos, como ele restaurou o culto ao Senhor, ele reabriu o templo, um templo que estava abandonado, que estava largado. Ele purificou e reorganizou os sacerdotes, os levitas, enfim. Ele fez uma reforma religiosa. Ele destruiu altares idólatras, quebrou imagens, falsos deuses foram tirados, e até ele despedaçou até a serpente que foi construída por Moisés. Porque as pessoas já estavam naquela época com aquela construção tomada como algo, como uma idolatria para eles. Então o povo ele já havia transformado aquilo como um objeto de adoração. Ele confiou no Senhor diante dos inimigos. E foram muitos inimigos poderosos. E quando ele recebeu a notícia da sua morte, ele recorreu justamente à oração. E ele recorreu a quem ele foi mais fiel durante muito boa parte da sua vida. Ele era um homem de fé, de confiança a Deus. E a Bíblia diz que não houve rei semelhante a ele em Judá, por tamanha fidelidade. Ele teve outros feitos, a história dele, ele nos ensina de que Deus, ele ouve a oração sincera, uma oração que sai do coração e que pode reverter decretos, que pode transformar situações, e decretos e situações e histórias que talvez sejam definitivas aos nossos olhos. Mas o Senhor pode transformar essa situação. Algumas outras características, ele teve a ameaça do rei da Síria, e Deus livrou, teve a sua cura milagrosa, como foi falado. Depois ele deu uma bobeadazinha, errou, porque trouxe os babilônios para visitar a cidade e mostrou toda a riqueza, que mais à frente foi tomada e levada cativa também pelos babilônios. Mas o que nós queremos ter como ensinamento aqui deste rei, da história desse rei? Como foi falado a sintonia em espírito aqui neste lugar, como a irmã Silvia que estava aqui orando. E se chegasse para você essa notícia vinda do Senhor? Prepara a sua casa, porque você vai morrer. Como que você recebe isso? Como que está o seu coração? Como que está a sua fidelidade com o Senhor? Como que você recebe isso e fala: poxa Deus, será que eu estou pronto? Será que realmente é o momento de eu ir
para o Senhor com tudo que eu ainda tenho que fazer? Ou será que você simplesmente fala, não, eu vou porque eu estou pronto? Como que está o seu coração? Reflete aí. Traz para você isso. Existem momentos em nossas vidas e situações que vão tirar justamente essa convicção, ou que podem tirar essa convicção. Circunstâncias, momentos em que a gente olha e vê um paredão na nossa frente. E a gente não sabe como prosseguir, a gente não sabe como dar continuidade. Momentos são esses que nós achamos que não vai ter mais saída. São momentos em que a gente olha e fala, poxa, eu estou totalmente fora de direção. São coisas, são situações, são circunstâncias que fogem justamente do nosso controle. Nós, seres humanos, fogem do nosso controle. A gente não sabe como lidar com tudo isso. E que não depende mais de nós. Não depende mais de mim, não depende mais de você. A gente perdeu o controle totalmente. Afinal, se dependesse de nós, nós poderíamos até procrastinar durante um tempo. Ou resolver de forma imediata, mas iríamos resolver. Mas como eu falei, a situação fugiu do nosso controle. Nós não temos mais o controle da situação. E isso é um confronto a nós. Por quê? Porque evidencia justamente a nossa fraqueza. E o ser humano ele tem um problema muito sério quando é evidenciada a fraqueza dele. Ele tem problemas com evidenciar a fraqueza. E o Senhor muitas vezes evidencia isso para que a gente possa ter a consciência de que nós precisamos estar totalmente na dependência de Deus. Não na nossa dependência. Não agindo com a força do nosso braço, mas na dependência total de Deus. E esse é o ponto aqui. É o momento em que nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, como eu falei. Reconhecer que nós não somos capazes de caminhar sem Jesus. Reconhecer que nós não temos como caminhar mais sozinhos. Que nós precisamos de ajuda. Que nós necessitamos estar na presença dEle. É o momento em que nós nos entregamos totalmente a Deus. É o momento em que nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Não é só quando nós aceitamos lá pela primeira vez a Cristo. Mas existem áreas das nossas vidas que muitas vezes nós temos como um amuleto ou uma estimação dentro de nós e nós não entregamos ao Senhor. E todos os dias nós precisamos nos entregar a Ele totalmente. Depender tão somente dEle em toda e qualquer circunstância ou decisão. Precisamos clamar por misericórdia. Clamar pela sua graça. Clamar pelo seu perdão. Se arrepender de fato com sinceridade. E confiar no Senhor. Confiar que Ele, e que é Ele, melhor dizendo, que nos dará direção. E Ele que caminha conosco em meio às batalhas. Estamos passando por uma batalha? Você está passando por uma situação, uma batalha que você precisa ultrapassar, uma angústia, algo que te incomoda, que te faz tirar muitas vezes a paz? É Ele quem vai fazer com que você consiga ultrapassar. É Ele que vai fazer com que você consiga vencer. Lá em Salmo 50:15 ele diz: invoque-me no dia de angústia, eu o livrarei e você me glorificará. É a hora de nos entregarmos ao Senhor. É hora de nós nos rendermos a Cristo. É hora de nós nos entregarmos, de se derramar diante do Senhor Jesus e correr para os seus pés, não para as suas mãos. Correr diretamente para os pés do Senhor e confiar e deixar Jesus no controle dessa situação. Da circunstância que você tem vivido. Ou que você possa viver um dia. Se você não viveu isso ainda, glórias a Deus pela sua vida. Mas que você possa ter a consciência de que se um dia você viver, é o Senhor que vencerá com você. É Ele que estará com você todos os dias. É Ele que te direcionará a caminhar com segurança. Então nós precisamos entender que não é na força do nosso braço, mas na dependência total de Jesus. Precisamos nos entregar 100%. Não é 99%. Não é 99,9%. É 100% ao Senhor. Em Salmos 37:5, que faz parte da minha conversão, inclusive o louvor que tocou, eu não vou cantar porque senão vocês vão chorar, mas de tristeza. Mas o louvor que fala sonda-me, foi um louvor da minha conversão, que fez parte da minha conversão. Eu tive a minha conversão em um encontro e esse louvor tocou o tempo inteiro lá e eu me converti justamente lá. E esse louvor marcou a minha vida, marcou a minha história com Cristo. E foi justamente esse louvor que tocou e um salmos que eu separei aqui, que também faz parte da minha conversão, que é o Salmos 37:5, ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
E é isso que nós temos que tentar fazer todos os dias. Entregar os nossos caminhos ao Senhor. Não é meio caminho. Não é uma parte do caminho. Não são algumas áreas das nossas vidas. Não são algumas decisões, algumas circunstâncias, mas 100% de tudo que a gente faz. Então creia, confie no Senhor, persevere, que por mais difícil que seja o processo, a circunstância, o Senhor Jesus estará segurando em suas mãos. Ele está te puxando. É como se você estivesse se afogando e só tem a mão levantada e o Senhor vem lá e pega e te tira dessa situação. Não é algo que nós precisamos ter como troca ao Senhor, mas é algo assim como Ezequias, com sinceridade, com coração contrito, entregue, realmente. Então não deixe de ser transformado. Não pule processos. É um período em que você se sente tocado, acolhido, abraçado pelo Senhor Jesus. E é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, porque Jesus, Ele vai diariamente apresentar você para você mesmo. Ele vai mostrar quem você é, quais são as áreas que você precisa mudar, o que você precisa transformar na sua vida. E assim a gente passa a enxergar o que nós precisamos transformar e mudar. Porque na mesa com Jesus não tem mentira. E eu sempre falei isso. Jesus joga com a verdade. O diabo, ele te engana. Ele tampa os seus olhos e faz você achar que está tudo bem. Está tudo tranquilo. Estou prosperando, estou voando. Estou caminhando. Estou em paz. Mas Jesus não. Ele fala, senta aqui, filho. Senta na mesa aqui. Eu vou apresentar você para você mesmo. E aí vamos ver como que você vai agir. E qual área que você precisa transformar. Então Jesus, Ele faz com que você senta na mesa com Ele e Ele faz você enxergar você mesmo. Aonde você precisa mudar. E o segredo é, a partir daí, se alimentarmos de Cristo Jesus. Avançarmos em se alimentar do Senhor Jesus. Em João 6,57, Ele diz justamente isso. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem vive de mim se alimenta, viverá por mim. Então, meu irmão, não se alimente de outras coisas. Não busque em outros lugares das coisas ruins, das coisas profanas, das coisas que podem te tirar do propósito. Não é uma circunstância, não é uma situação, não são isso que vai te tirar do propósito que Deus já tem colocado para que você possa viver. Então, de uma circunstância ruim, uma situação, se alimente tão somente de Cristo e você viverá justamente por Ele. Queira mais de Jesus. Nós temos objetivos para alcançar e não pessoas para poder impressionar, meu irmão. Não são as situações, como eu falei, pessoas que irão te tirar do propósito. Tem um objetivo que a gente precisa alcançar. Objetivos a serem alcançados e que já estão traçados nas Escrituras. Já estão prontos. Se vamos viver isso ou não, somos nós que decidimos. São as nossas escolhas que nos fazem chegar lá. Somos nós que tomamos a frente e falamos, eu quero ou eu não quero viver isso. Eu quero viver com Cristo. É isso que nós precisamos querer. Viver com Cristo. Se alimentar dele, buscar ele. Então vamos focar em Jesus para não viver pelos próprios desejos. Pelos próprios anseios. Nós devemos ter rotinas, hábitos, doutrinas em obediência a Jesus. Tudo leva para Jesus. Não existe vários caminhos, mas todas as áreas das nossas vidas nós precisamos focar em um caminho só, que é Jesus. Então, porque Jesus ele morreu na cruz e não há nada que nós possamos fazer para ser salvos, a não ser crermos em Jesus. Então, as nossas escolhas elas são ruins quando nós não estamos em Cristo. Você já fez algo por estar impulsionado, de repente, eu me precipitei numa decisão e tomei uma decisão sem consultar ao Senhor. A gente se arrebenta, a gente se quebra todo. Mas depois que você entende que é salvo por conta do sacrifício de Cristo Jesus, ainda assim você pode fazer muitas coisas, mas dificilmente você vai errar. Porque o Senhor Jesus é que te direciona. É Ele que te capacita. É Ele que te dá condições para avançar dia após dia. Então, meu irmão, não se quebre. Não se quebre. Se refaça no Senhor.
Porque Ele vem trazer para você coisas novas todos os dias. Então não se quebre, se refaça diante de Deus. E a ação de Deus não é de nos quebrar. A ação de Deus é de nos refazer todos os dias. A ação de Deus é fazer com que nós experimentemos algo novo da parte dEle todos os dias. E se você não viveu isso ainda, experimenta isso, não se quebre. Mas se refaça diante do Senhor. Se refaça diante dEle, peça isso a Ele. Fale, Senhor, me refaça. Eu não quero mais me quebrar, me arrebentar. Eu quero me refazer na sua presença. Em Jeremias 18, 4, 5 e 6, ele diz justamente isso. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou, em algumas versões fala se quebrou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. É assim que você é na mão do Senhor. Não é Deus, não foi Deus que quebrou. O vaso quebrou por si só. O papel de Deus não é te quebrar. O papel de Deus é sempre te refazer. Quem se quebra somos nós. Somos nós que tomamos escolhas ruins. Somos nós que buscamos soluções para os problemas por decisões próprias ou achando que nós temos força suficiente para fazer sozinho. Então quem se quebra somos nós. Não tire a responsabilidade colocando essa responsabilidade nas mãos do Senhor. Porque quem se quebrou foi você. Quem escolheu coisas ruins foi você. Então culpa não é de Deus. E muitas vezes as pessoas culpam a Deus por algo que não esteja acontecendo ou que ela queira que aconteça na vida dela. E a culpa não é de Deus. Foi você que se quebrou porque você decidiu errado, tomou decisões erradas, escolhas erradas. Assume agora, meu irmão. E fala para o Senhor, me refaça, Senhor. Diga para Ele, eu errei, me refaça, Senhor. Eu quero me refazer na Tua presença. Faça de mim um vaso novo na Sua presença. É assim que nós precisamos buscar todos os dias. Um exemplo de Ezequias é justamente esse. Em que ele um momento chorou e pediu a Deus mais uma chance. E ele trabalhou com Deus com tudo que ele já tinha feito em infidelidade ao Senhor. Ele falou, Senhor, eu fui fiel ao Senhor. Me dá mais uma chance, Senhor. E ele tinha como fazer aquilo porque realmente ele foi fiel ao Senhor. Não tinha direito, mas ele podia argumentar. E o Senhor conhece tanto o coração que ele falou para ele, sim, eu te dou mais 15 anos de vida. E mais 15 anos, não que ele não tenha errado, errou. Mas o coração dele estava muito mais em Cristo do que nas próprias vontades dele. Então foi você que se quebrou, meu irmão. Confesse o erro, a decisão errada. Você caiu, se acabou, se arrebentou em vícios. Você pode ter se arrebentado em, de repente, roubou, enganou, matou, traiu. Você se perdeu em adultério, em pornografias ou qualquer outra coisa que seja. Você pecou todos os dias, você tem pecado com coisas supérfluas aos seus olhos, mas que no mundo espiritual isso tem muito, muito peso. E você tem se arrebentado, se quebrado todos os dias, se autodestruído. Então peça ao Senhor, ainda bem, Senhor, que o Senhor está com as suas mãos poderosas sobre mim. Porque, meus irmãos, a hora que Deus tirar a mão de você, aí sim você se quebra. Então muitas vezes eu já vi pessoas falando, Deus vai pôr a mão sobre você, viu? Oh, glória a Deus. Porque se Deus não pôr a mão sobre mim, eu estou perdido, meu irmão. E enquanto as mãos dele estiverem sobre mim, eu estou seguro. Porque ele vai me corrigir. Ele vai me capacitar. Ele vai me exortar. Ele vai me mostrar o caminho. Ele vai fazer com que eu chegue do outro lado e com que eu alcance realmente o alvo no qual eu estou proposto a viver todos os dias. Que é Jesus. Então ainda bem que as mãos dele estão sobre mim. Então peça a ele, Senhor, me refaz. Me refaça. Eu quero me refazer diante do Senhor. E quando você coloca a culpa de ter se quebrado, você transfere a responsabilidade para o Senhor Jesus. Você perde a oportunidade de Jesus poder te refazer todos os dias. Porque o seu coração endurece e você se apaga e se afasta cada dia mais da presença do único que nunca vai te abandonar, que é Jesus. Então que Deus mantenha as mãos poderosas sobre você, meu irmão. Não deixe com que ele tire. Davi, ele falou, Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tire a sua presença. E é assim que a gente tem que viver.
Nós fazemos escolhas ruins sem Cristo. Escolhemos a partir do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade. E quando nós estamos pela força do nosso braço, é esses tipos de decisões e escolhas que nós tomamos. Mas quando nós estamos e fazemos escolhas na dependência única e exclusiva do Senhor Jesus, nós nos derramamos aos seus pés e nós nos entregamos a viver por Ele e para Ele todos os dias das nossas vidas. 100%, sem exceção. O louvor, se quiser, pode subir já. Então, quando tudo parecer perdido, se refaça, meu irmão. Quando tudo você achar que tudo se acabou, se quebre, melhor dizendo, se refaça diante do Senhor. Ore com fé, com sinceridade, com fidelidade ao único que pode te refazer, que é Jesus Cristo. Seja fiel, porque a fidelidade de Deus, ela gera resposta. Uma vida de fidelidade, de temor, de obediência não é em vão. Você não está sendo fiel à toa. Terá uma resposta de Deus para a sua vida. Mesmo quando não entendemos, Deus se lembra das nossas escolhas em fé. Em Hebreus 6:10 ele diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Más notícias virão, meu irmão. Isso é fato. Vai vir muitas más notícias. Mas a ação, a oração, a fé, ela muda decreto. Ela muda história. Ela muda situações e circunstância. A nossa fidelidade no secreto é lembrada por Deus. Pode ter certeza. O Senhor, Ele ainda luta por você, por mim, por nós. E derruba inimigos invisíveis, os quais a gente nem tem noção de que são. A gente está andando e não tem noção nenhuma de que tem inimigos ao nosso redor. Deus está lutando por você. Por conta da sua fidelidade, Ele tem mudado os decretos na sua vida. A oração que sobe com lágrimas é a mesma que desce com resposta. O decreto do homem, ele nunca vai superar o maior decreto de todos, que é de Deus. O decreto de homem, ele nunca vai ser maior do que o decreto de Deus. E a fidelidade de hoje, meu irmão, é a chave da vitória do amanhã. Então seja fiel ao Senhor. Creia nele, busque ele, obedeça aos seus mandamentos. Queira Ele como fonte única para a sua vida, e você viverá em paz. O Senhor, Ele vem te lembrar que Ele ouve e ouviu a sua oração sincera, e Ele acrescenta vida e muda decretos. Ele muda decretos, Ele luta por você. Ele está mudando história neste momento. Ele está mudando condição neste momento, porque a sua fidelidade ao Senhor, Ele está ouvindo a sua oração. Derrame-se diante dele e peça para ele: me refaça, Senhor. Se refaça. Renove as suas forças no Senhor Jesus. E não importa o quão difícil seja ou esteja a circunstância, a situação, há um Deus que ouve a sua voz, que te vê no secreto e enxuga as suas lágrimas. Que Deus os abençoe.